Bom dia, eu sou o Dr. Hamilton Veloso da Costa, urologista, e hoje nós iremos falar sobre varicocele. A varicocele é uma dilatação e tortuosidade dos vasos espermáticos que constituem o plexo pampiniforme do cordão espermático. Eles apresentam-se ectasiados, e essas veias espermáticas, elas apresentam-se ectasiadas e com refluxo venoso, que se manifesta através da manobra de Valsalva. O que é essa manobra? É uma inspiração forçada até um limite e depois o paciente faz um esforço para baixo, como se fosse evacuar, onde se observa então esse refluxo venoso nas veias espermáticas. A epidemiologia da varicocele apresenta-se como em 20% dos pacientes adolescentes e adultos. A causa mais frequente de infertilidade masculina tratável é exatamente a varicocele. Em relação à fisiopatologia desses pacientes com varicocele, esses testículos se apresentam diminuídos de volume. Há uma diminuição do volume, uma hipotrofia testicular devido a alterações da oxigenação, do oxigênio. Existe um estresse oxidativo das células germinativas. Daí a importância de, na averiguação desses pacientes, você observar que esses testículos estão diminuídos. O outro fator é a termorregulação da bolsa escrotal. A bolsa escrotal tem 2 graus centígrados mais baixa em relação à cavidade abdominal. Então, há alterações dessa termorregulação, há diferenças de temperatura da bolsa escrotal, também prejudicam os indivíduos com varicocele. A outra causa também é a disfunção hormonal. As células de Leydig que produzem a testosterona, através da estimulação do hormônio luteinizante hipofisário, elas se degradam, há uma degradação, há uma diminuição da testosterona nesses pacientes com varicocele. Em relação ao diagnóstico, os indivíduos com varicocele, eles são assintomáticos, ou têm pouca dor na região da bolsa escrotal ou um peso, mas normalmente são assintomáticos. Ao exame físico, nós devemos fazer o exame em pé e deitado e verificar o grau de volume testicular que tem. Quando se faz a pesquisa, faz-se dos 2 lados, unilateral e bilateralmente. Normalmente, o testículo esquerdo ele é atingido em aproximadamente 95% dos casos. O testículo direito, ele apresenta-se bem menos. Por quê? Porque o vaso gonadal, ele termina em projeção oblíqua na cava inferior, na veia cava inferior, e por isso mesmo o refluxo venoso é muito menor do que do lado contralateral, onde o gonadal, ele termina em ângulo reto na veia renal. E esses casos no testículo, varicocele no testículo direito, ele está às vezes relacionados com tumores no reto peritônio, tumores abdominais e tumores pélvicos. Portanto, tem que ser pesquisado esses indivíduos com varicocele do lado direito. Outro método de diagnóstico é a ultrassonografia com Doppler, onde se estabelece a condição cirúrgica da varicocele através da medição do vaso espermático. Se indica cirurgia quando esse vaso espermático tem 0,30 milímetros para cima, então está indicada a varicocelectomia. Outro método diagnóstico é a termografia, é a medição, a diferença de medidas de temperatura na bolsa escrotal através de câmaras de infravermelho e de termografia de contato. Outro método é a venografia, que é utilizada pela radiologia intervencionista, que é o cateterismo das veias espermáticas com a finalidade de obstrução dessas vias com substância. Isso é feito através do radiologista intervencionista, que constitui o que se chama de embolização. É menos utilizada porque o gold standard da varicocele é a técnica cirúrgica, é a cirurgia. Em relação ao tratamento, como se indicam quais os casos selecionados para a cirurgia? Primeiro, a varicocele tem que ser palpável. Segundo, existe a verificação através da orquidometria, é um aparelho orquidômetro para verificar o tamanho do volume do testículo. Esses testículos atrofiados ou hipotrofiados, com hipotrofia testicular, tem indicações. O casal infértil, indivíduos com infertilidade por mais de 2 anos, os espermogramas alterados, ou seja,
oligospermias, alterações da vitalidade e da morfologia dos espermatozoides desses indivíduos. Existe uma característica no espermatozoide, em 20 a 30% dos casos, que a cabeça dos espermatozoides eles se apresentam como em vela de chama, bem pontiagudos, diferente da configuração normal dele. Isso é mais ou menos característico nos casos de varicocele. Aqueles indivíduos com varicocele subclínica, onde não há palpação e também os espermogramas normais, não está indicado o tratamento cirúrgico. Quais as principais técnicas cirúrgicas utilizadas na varicocelectomia? Nós temos a retroperitoneal, que é a técnica de Palomo, a varicocelectomia inguinal, que é a técnica de Ivanisevic, onde há abertura da aponevrose do músculo oblíquo externo, a varicocelectomia subinguinal, que é feito sem abertura da aponevrose do oblíquo externo, e, finalmente, a laparoscópia. É importante, em relação ao cirurgião, todas essas técnicas são importantes, mas ele deve fazer a que ele tem maior experiência. Na verdade, hoje, a melhor técnica que existe é a microscópica cirúrgica, com o microscópio cirúrgico, que é a técnica de Marmar. Essa técnica ela é feita com o microscópio cirúrgico e é retirado somente aquelas que estão realmente comprometidas, as vias espermáticas comprometidas. Com esta técnica, com certeza nós obtivemos resultados de taxas de gravidez 3 vezes maiores do que as demais técnicas. Portanto, essa é a técnica de excelência para a cirurgia da varicocele. Quais são os resultados do tratamento da varicocele? Aqueles pacientes inférteis com alterações significativas do espermograma, eles realmente melhoram com o tratamento cirúrgico da varicocele. Aqueles pacientes adolescentes, eles melhoram da hipotrofia testicular, aumenta o volume do testículo. Então, são importantes essas definições. Os pacientes com varicocele, eles possuem uma alteração do DNA espermático e apresentam significativas melhoras desse DNA espermático através da cirurgia da varicocele. Portanto, a varicocele é uma entidade que produz no homem uma infertilidade que é tratável e que melhora com a cirurgia. Então era isso que eu tinha que falar e até a próxima.